Salve, salve, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live começando essa semana. Nossa, acho que esse filtro ficou ruim, né? Vamos mudar o filtro porque a cara da pessoa aqui não tá... acho que tá mais claro esse. Não tá das melhores. Pra quem me acompanha, viu nos stories, sabe que esse fim de semana foi bem intenso, muitas coisas acontecendo. Então ontem a gente aqui, né, eu, meu marido, passamos por um momento que é doloroso e que faz parte da vida e que todo mundo passa. E eu acho que é importante eu falar um pouquinho sobre isso com quem tá aqui, com quem me acompanha, para que eu possa ser transparente, para que eu possa mostrar para vocês quem realmente está aqui fazendo esse trabalho. Eu não posso simplesmente ignorar o fato de que tem um ser humano com problemas, com questões que precisam ser vistas e simplesmente chegar aqui alegre, feliz. Oi, gente, tudo bem? A gente vai cozinhar, vamos cozinhar também. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre tudo que a vida tem a nos ensinar. Então, tô usando um monte de filtro porque ontem nós não tivemos uma boa noite de sono, a gente não conseguiu lidar, né, com a rotina diária aí. A gente perdeu uma pessoa muito querida, a minha sogra, e eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a vida envolve esses processos, né, de perdas e ganhos aí, momentos bons, momentos ruins, e a gente cresce numa cultura em que a gente tem que só ser perfeito, que a gente precisa só mostrar um lado bom, só ser alegre, que a gente não pode falar de problemas, que a gente não pode falar das tristezas, a gente precisa ignorar. Então, apesar da dor, da tristeza que faz parte, a gente também tem vários processos de cura acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou compartilhar com vocês um momento muito, muito bonito, assim. E se eu me emocionar, que eu já começo a falar, já quero chorar, vocês me perdoem, mas assim, é o que tá vindo. E eu acho que é importante, né, a gente mostrar isso também. E ontem teve um momento em que o meu sogro, que tava, né, sentindo muito a perda da minha sogra, e no momento em que ele foi se despedir dela, que ela foi ser enterrada, ele pediu perdão e perdoou. Então ele disse: eu perdoo você por tudo que, né, aconteceu, e eu te peço perdão no momento que a gente vai enterrar uma pessoa. Então você imagina enterrar esse peso junto, né, isso tudo, esse monte de emoção. Então imagina esse processo acontecendo, essa cura. E a gente não fala muito de morte, né? A gente tem uma cultura que não pode muito falar. E aí quando acontece, a gente não sabe como reagir, como lidar. Então, se a gente conseguir enfrentar, olhar para tudo isso, a gente vai sentir, não vai deixar de sentir dor, mas vai aprender e não colocar isso por baixo do tapete, colocar uma máscara, um sorriso, fingir que tá tudo bem, e porque eu não quero pensar, eu não quero olhar para isso. E a sociedade tem uma forma de olhar para as pessoas e achar que elas são fortes se elas não demonstram, né? Então a gente tem a ideia de que eu preciso ser forte, eu não posso chorar. E isso pra mim é algo muito cruel, assim. E é deturpado do que é realmente ser forte, né? Porque se a gente for pensar, o que é ser forte? É você fingir que tá tudo bem, colocar uma máscara porque você não quer olhar para aquilo que tá doendo, e você não quer que as pessoas
vejam quem realmente é aquilo que está acontecendo com você, ou você ter coragem de assumir aquilo, né? Então, pra mim, na verdade, quando a gente finge, a gente se distrai, conversa com as pessoas e coloca várias tarefas no dia pra você não pensar naquilo, na verdade é mais um sinal de fraqueza, de que eu não quero enfrentar, eu não quero olhar para aquilo, do que de fortaleza. Então, o que é ser forte, né? É a gente olhar para aquilo que a gente está sentindo e chorar quando tiver que chorar, ou sorrir quando tiver que sorrir, e sabe, ter coragem, independentemente do que os outros vão pensar, de assumir quem você é e de respeitar aquilo que vem, porque sentimento vem, todo mundo sente e faz parte. Então, eu acho que ninguém que tá nessa live de culinária pensou que a gente ia chegar nesse assunto, que a gente pudesse falar disso, mas eu achei importante. E a vida continua, a gente precisa se alimentar, então a gente também vai cozinhar e eu espero que eu consiga agregar e ajudar vocês. Então hoje a gente vai fazer um preparo com uma leguminosa, né, que é muito coringa, assim, que é uma mão na roda, que é a ervilha. Eu vou usar a ervilha congelada e vou mostrar pra vocês aqui uma opção para vocês usarem ao longo da semana, certo? Então sejam todos muito bem-vindos e quem puder compartilhar essa live, tem um aviãozinho aqui no cantinho, então compartilha com quem pode se beneficiar desse conteúdo também. E vamos junto, eu vou colocar nos comentários aqui o que a gente vai fazer hoje. Oh meu Deus, aí, pra quem for entrando saber, né, do que se trata. Então, enquanto eu vou fixando o comentário, compartilhe com quem vocês acreditam que pode se beneficiar também desse conteúdo. Que o Instagram não tá me deixando fixar o comentário aqui. Bom dia pra quem tá chegando, bora. Pra quem for cozinhar, já separou tudo aí comigo? Vamos que vamos. Não consigo, gente, não consigo fixar, enfim. A gente vai falando pra quem for entrando aí. Bom, o preparo de hoje bem versátil. A gente vai usar, eu vou mostrar pra vocês a ervilha que eu comprei. Então, às vezes eu gosto de ter no meu congelador algumas opções congeladas para os momentos mais de correria, em que a gente não tem nada pronto, não deu tempo de deixar os grãos de molho, né, para poder preparar. Então é uma mão na roda a gente ter aí alguma coisa para poder usar. Essa ervilha era mais em conta, então geralmente é só ervilha congelada, é o único ingrediente. Então eu geralmente olho ali o que é mais barato, eu não tenho nenhuma preferência de marca. E aí eu tenho geralmente no meu congelador para esses momentos. Dá para usar também a ervilha enlatada se você quiser e tiver aí. Dá para usar a seleta de legumes. Na verdade, eu vou usar a ervilha porque é uma leguminosa, que é um grãozinho da família dos feijões. Ela tem um teor de proteína muito legal. E como a gente está fazendo receitas com o intuito de reduzir um pouco a carne, eu sei que muita gente se preocupa com essa questão de proteína, não deveria, mas aqui eu tô trazendo opções que a gente pode usar, que ficam bastante proteicas e ficam bem nutritivas e gostosas e também bem práticas, né? Então eu vou usar essa ervilha aqui e a gente vai fazer uma torta. Eu vou ensinar para vocês uma massa que na verdade poderia ser qualquer tipo de recheio. Hoje a gente vai usar a ervilha com outros vegetais, então vai ficar uma torta de legumes bem gostosa, saborosa e bem nutritiva, e ela vai ficar uma torta bem completa, porque com a ervilha eu vou usar também o milho, que é um cereal. E eu já falei algumas vezes aqui que quando a gente junta cereal e leguminosa, então cereal a gente tem arroz, aveia, amaranto, a quinoa, né, o milho. Então a gente junta alguma dessas opções de cereais com alguma das opções de leguminosas, que é o grão de bico, a ervilha, a lentilha, os tipos de feijão. A gente
aumenta ainda mais esse teor de proteína, porque nos cereais tem um tipo de aminoácido que é em quantidade muito pequenininha e esse tipo tem maior quantidade nas leguminosas. E nas leguminosas a gente tem um outro tipo de aminoácido em quantidade pequenininha que tem nos cereais em maior quantidade, então a gente junta e fica aquela coisa maravilhosa completa. Não precisa ser necessariamente juntos na mesma refeição. Se eu comer algum preparo com feijão, um caldinho de feijão com mandioca, por exemplo, no almoço, e aí na janta eu comer o arroz, a quinoa, a aveia, eu já tenho o cereal e a leguminosa junto ali. Então ao longo do meu dia, se eu fizer essas escolhas, eu vou estar incluindo tudo que eu preciso e não preciso mais me preocupar com relação à carne, a outros alimentos de origem animal que a gente já sabe que tem um teor de proteína ali. Na verdade, todos os alimentos têm proteína, inclusive os vegetais, as frutas, todos eles têm em menor quantidade, mas tem tudo que a gente precisa, né? Então aí a ideia é a gente variar bastante. Certo? Se ficou alguma dúvida, vocês vão me mandando. Então a gente vai fazer o recheio. Eu dei uma opção de recheio que fica bem gostoso, mas se vocês não tiverem os legumes que eu coloquei na lista de ingredientes, usem o que vocês tiverem em casa. Essa receita de torta é ótima pra gente aproveitar aqueles vegetais que já estão estragando, que já estão mais velhos, na gaveta, esquecidos ali. Então pega todos os vegetais, pica tudo, dá uma refogada e manda brasa, porque aproveita, fica mais barato e você pode usar essa torta para compor as marmitinhas da semana. Então tira uma fatia dela, coloca lá com o seu arroz e feijão, né, com o que você gosta de consumir ali, com uma salada. E você também pode usar essa torta para consumir nos lanches ou no café da manhã, no horário que você quiser e preferir. Certo? Então eu vou começar, gente, o meu fogão, eu não sei o que aconteceu, se alguém souber me avisa. O botão que faz aquele barulhinho que acende o gás, não tá funcionando. Então eu tenho que usar o isqueiro e depois eu vou pensar como é que eu vou fazer pra ligar o forno, que a gente precisa assar a torta, né? Então eu vou ligar aqui. Ainda bem que a minha mãe tem um isqueirinho, porque nesses momentos a gente fica, né, sem saber. Vou colocar o azeite e a gente vai começar a refogar então os vegetais. Vou colocar bem pouquinho azeite, um fiozinho, e vou começar colocando cebola, então os vegetais frescos, né, os temperinhos frescos, a cebola, o alho poró, o alho ralado, e depois a gente vai colocar os temperos secos, as especiarias, certo? Então vou colocar aqui cebola, que já tá picadinha. Dá uma refogadinha aqui. A minha panela demora um pouco para esquentar, porque ela é bem grossa, né? Ela é pesada. E aí eu gosto de colocar, quando eu coloco a cebola, um pouquinho de sal, que ajuda aí desidratando já e dando uma caramelizada aí na nossa cebolinha. Quem é que vai fazer a torta agora ou mais tarde? Me conta aí, eu quero ver essa torta de vocês aí. E vou deixar, já anotem a receita direitinho, os ingredientes da massa, porque é muito fácil de fazer, é bem saudável, não tem glúten, também bastante proteica, porque a gente usa como base a farinha de grão de bico. Então a mão na roda para vocês usarem e fazer com qualquer tipo de recheio que vocês quiserem. Começou a refogar. Eu vou colocar aqui também um pouquinho de gengibre ralado, porque eu usei de manhã para fazer um chá. E aí ficou, né, a fibra, né, o resíduo. E aí eu já intuo, porque eu morro de dó de jogar coisa fora, de desperdiçar, que a gente ainda consegue aproveitar algumas propriedades. Então eu vou colocar um gengibrinho aqui também. Mas não precisa, se vocês não quiserem, não gostarem de gengibre, fiquem à vontade para colocar ou não. Começou a cheirar a cebolinha, ela vai dando uma
clareada, uma amolecida. Daí a gente vai começar a adicionar já os outros ingredientes. E eu vou deixar aqui, que eu esqueci, um pouquinho de água morna pra gente ir usando ali, caso a gente perceba que vai ressecando aquele refogado ali, pra não ter que ficar adicionando óleo, né? Deixa eu ver. Pegar meu isqueiro. Tá, acender o fogo aqui e esquentando. Bom, vou colocar então aqui o alho poró. Acho que eu coloquei na lista pra vocês mais ou menos meia xícara. Vou colocar um pouquinho aqui dele picado. Dá uma refogada e daqui a pouco eu adiciono o alho raladinho. E logo vou mostrar pra vocês como é que tá esse refogado aí. Gente, o outono começou, não sei onde vocês estão. Coloquem aí pra mim quem é de Campinas, quem não é, se tiver alguém que não é, que é de fora, de outra cidade. Ontem aqui fez um calor, nossa senhora, da moléstia. Hoje já amanheceu mais nublado, bem característico de outono, mudança de estação. E para o Ayurveda isso é muito importante, quando a gente tem essa mudança de estação, uma estação chegando e outra indo embora, a gente tem uma transição, porque não é nem verão ainda e nem totalmente outono, está começando ali. Pode ser que a gente sinta alguns impactos no nosso corpo, então é bom a gente observar bastante essa questão da alimentação, pra gente ir preparando o nosso corpo para ir recebendo essa estação do outono, que é uma estação mais seca, né? Então ela tende, o tempo fica mais seco, vai ficando mais frio, então tende a ressecar a pele, cabelo, tende a ressecar intestino. Então a gente se observar e prestar atenção no que a gente está comendo, trazer de repente mais hidratação, mais água, chazinho, coisas mais quentinhas por causa da temperatura, né? Mais fria. Ajuda muito a gente suportar esse sistema imunológico que a gente tem e evitar, né, as alergias respiratórias, gripe, resfriado, né? Intestino muito preso, que tende a ressecar com um clima mais seco. Então é legal a gente dar uma observada nisso também, né? Colocar aí, de repente, alimentos que tem um teor de gordura bom, assim, que nem o abacate que a gente tem aqui de monte agora, o coco, comer, né? O coco, usar o azeite ali pra gente ir hidratando o nosso corpo. Então prestar atenção nisso, que é muito importante, né? Então aqui vou colocar um pouquinho de água. Importante pra gente manter nossa saúde, porque a saúde não é uma coisa estática. Agora que eu me exercito, como bem, tirei açúcar, refrigerante, gordura, processado, não sei o que, tô saudável, não preciso me preocupar mais, que eu nunca vou ficar doente. Não, gente. A saúde é algo bem instável, né? E a gente precisa estar o tempo todo olhando pra ela, cuidando, para que quando a gente cair, porque isso acontece, a gente possa se levantar muito mais rápido, né? Vou colocar então o alho ralado. Aqui, que eu já deixei tudo picadinho para agilizar. E eu sugiro que vocês façam isso também quando vocês forem cozinhar. De repente, pega outras pessoas que estiverem com vocês aí e deixa tudo picado primeiro, sabe? Não precisa picar o tomate. Quem pode picar o tomate? Precisa... Vou pôr mais um pouquinho de água aqui, gente. Precisa ralar a abobrinha, então a pessoa vai ralando. E aí vocês deixam tudo picadinho, tudo raladinho. E depois fica muito mais fácil para vocês prepararem o refogado de vocês aí. E outras pessoas contribuem, não fica, né, um negócio cansativo, fica sobrecarregando ninguém. Aí ali eu vou colocar os temperos secos, eu vou usar o feno grego. Quem não conhece, nunca ouviu falar de feno grego, gente, coloca aí pra mim, pra eu saber. São uns grãozinhos que lembra bastante o aspecto
do alho frito. Não sei se dá pra todo mundo ver, tá aí. E esses grãozinhos dá um saborzinho de... pra mim lembra um pouco caldo quinoa, sabe? E o feno grego é excelente, principalmente para nós mulheres, porque ele ajuda na regulação hormonal. Para quem tá amamentando, ele ajuda na produção de leite. Ele ajuda muito nas questões de útero, ovário. Então, tiveram alguns estudos que comprovaram que o uso do feno grego reduziu o cisto e até preveniu cirurgias, né, tratamentos ali para cisto nos ovários ali. Então, o feno grego é muito maravilhoso, além do sabor, traz bastante propriedade terapêutica pra gente. Então, vocês encontram em lojas de produtos naturais, eu nunca vi no mercado. Não sei se vende. O nome do que? Quer ver? Esse aqui que eu tô usando é o feno grego. Coloquei, chama feno grego, tá na lista lá que eu deixei pra vocês. Vou colocar um pouco de cominho. Sempre que eu uso leguminosa, eu gosto de usar cominho e louro, porque eles ajudam bastante na digestão desses grãos. Então a gente não sente tanto desconforto, né? Aquela formação de gases. Eu geralmente, eu coloco acho que meia colher de chá, né? Mas vocês podem colocar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do paladar de vocês. Isso, exatamente, feno grego. Desse jeitinho mesmo. Vou colocar louro em pó e um pouquinho de pimenta calabresa. E vou colocar um pouquinho mais de água. Cheirinho bom. E ele é bem forte, o feno grego, gente. Ele usa bem pouquinho, principalmente se você ainda não conhece. E ele precisa ser cozido, né? Então, você pode cozinhar no arroz. Eu adoro arroz com feno grego. Fazer um caldo, uma sopa e colocar o feno grego. Agora, para esse tempo assim, que tá mais fresquinho, fica perfeito. Vou usar aqui uma pontinha de colher de pimenta calabresa. Dá aquela refogadinha, põe um pouquinho mais de água. Aí a gente vai no sentimento, vai sentindo aí, colocando um pouquinho de água se estiver muito seco, se na hora de mexer estiver tudo grudando, né? Então bora, vamos que vamos. Aí aqui já começou a amolecer, tô sentindo o cheirinho do aroma. Quando a gente sente esse cheirinho é porque os óleos essenciais, as propriedades das especiarias despertaram com calor. Então é o momento da gente acrescentar uns outros vegetais. Eu vou colocar o tomate porque eu quero ele mais desmanchando ali para fazer uma base, para ficar um recheio mais cremoso. Mas se você quiser um pedacinho dele um pouco mais consistente, você pode colocar por último. Eu vou colocar agora para ele já ir desmanchando. Eu coloquei 2 tomates, aí depende, né, do tamanho do tomate de vocês. O meu tava pequenininho, eu coloquei 3. Vamos lá refogar o tomatinho. Aí a gente tem a abobrinha, que eu vou colocar próximo para ela já ir soltando um pouco do caldo. E aí eu não ter que ficar colocando muita água. Depois a gente tem a cenoura, como ela é raladinha, então a gente pode colocar depois, porque ela depois vai pro forno também, vai assar, vai ficar molinha. A cenoura ralada, tomatinho e a azeitona. É isso, abobrinha, cenoura, milho, azeitona e a nossa ervilha que tá aqui congelada. E eu já vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Um pouquinho de água. Vou colocar junto a abobrinha. Eu tô usando aquela abobrinha amarela que eu mostrei pra vocês na live da semana passada, que veio na minha cesta. E a gente tem vários tipos de abobrinha. Veio uma
mais longuinha, assim, toda amarelinha, maravilhosa. Como ela é mais velhinha, eu vou usar essa abobrinha aqui. E ela vai praticamente desmanchar aqui. Então, uma abobrinha pequena ralada, como a minha tava grande, eu usei metade. Então, um pouquinho de cada coisa que vocês tiverem aí. Se tiver um refogado que sobrou, já coloca junto. Aquele vegetal que tá lá pedindo socorro, que você esqueceu na gaveta. Se tiver batata, se você quiser, pica de pedacinho para misturar junto. Aproveita os vegetais, tudo que você tem aí, os legumes, e faz uma tortinha bem mão na roda, perfeita para levar para o trabalho, para comer no café da manhã, para comer à tarde se tiver fome, para comer junto com seu arroz com feijão no almoço, para jantar com alguns outros vegetais se você quiser, uma saladinha só. Então, do jeito que vocês quiserem, aí fica a critério de vocês. Eu acho o torta de legumes maravilhosa e o legal é que ela vai ficar uma refeição completa, porque a gente tem todos os macro e micronutrientes que a gente precisa. A gente tem vegetais, a gente tem leguminosa, a gente tem cereal, a gente tem grão de bico que a gente vai usar, que é outra leguminosa, na farinha, que vai deixar ainda mais proteico. Então você come uma fatia, você se sente bastante saciado e bastante nutrido, né? A gente vai nutrir ali nosso corpinho. E as especiarias para trazer aquele gostinho e ajudar, né, com as suas propriedades terapêuticas. Então é isso. Vou colocar agora que a abobrinha já tá soltando água, vou colocar a cenoura. Vou dar uma mexidinha. Já vou colocar o milho. Eu tentei encontrar um milho na espiga. Tem um senhor que vende, traz de manhã, ele pega na roça, colhe, e ele vende na esquina da lojinha onde eu compro os produtos naturais ali. Mas ele tava sem. Diz que por causa do tempo, o clima, né? Muita chuva agora no verão, eles não estavam com coisa muito boa, né? Não conseguiram colher muita coisa. Então aí eu não consegui encontrar. Mas se você tiver acesso ao milho fresco, aquele na espiga bonitinho, cozinhar e fazer é outra coisa, né, gente? É muito melhor. Mas é aquilo, a gente sempre vai fazer o que for possível, né, que a gente conseguir. Então, eu não consigo encontrar o milho na espiga, vou deixar de fazer por causa disso? Não. Pega o que você tiver aí na sua casa, o milho de latinha mesmo, e faça o seu preparo, porque é aquela coisa, ainda assim, é muito melhor do que a gente acabar optando por qualquer opção ainda que não é tão saudável, né, que não vai te fazer muito bem aí, que vai te trazer desconforto. Então, faz com que você tiver aí, que vai ficar maravilhoso, vai dar certo igual. Aqui eu vou colocar a azeitona e já vou colocar a nossa ervilha. Ela congelada é uma belezinha, porque ela já é pré-cozida, né? Então é bem prático. E eu esqueci de pegar o cheiro verde, que eu vou pegar daqui a pouco. Gente, vou mostrar pra vocês já. O que eu geralmente faço quando eu vou usar a ervilha? Eu não faço, como eu vou levar ela pro fogo, ela já vai descongelar ali junto com os ingredientes. Então eu vou abrir o pacotinho dela congelada e vou passar só uma água para tirar o excesso de gelo. Então vou passar aqui no escorredor mesmo. Deixa eu pegar a faca. E ela já vai assim pra panela, junto com os outros vegetais.
Então aqui, ó, ela tá inteira congeladinha, tá vendo? Tem até uns blocos, ó. É o meu pai. Aí, só passar uma aguinha nela que ela já vai desgrudando, descongelando. E aí a gente já junta ali no nosso refogado. Não gosto de lentilha não, de ervilha, não sou muito chegada. Preciso usar? Não. Vai ficar gostoso do mesmo jeito como vocês estiverem aí. E proteico do mesmo jeito que a gente tem nos outros vegetais. A gente tem farinha de grão de bico, a gente tem o milho também, tem proteína. Bom dia, gente. Bom dia, sou flor do dia. Ó, vai dar uma panelada de recheio. Eu tô até pensando que vai ser muito recheio para essa torta. Mas aí sobrou o refogado, gente, guarda. Se tiver muito pra receita que eu coloquei aí, façam a massa, né? Tira, por exemplo, se vocês forem usar para essa receita. E guarda o restante que vocês podem usar, comer ele puro assim, pode comer junto com um pãozinho, com o arroz e feijão de vocês. Então pode congelar também, se for o caso, para usar numa outra torta, para fazer, né, um outro preparo. E aí fica tudo lindo, colorido, gostoso, cheiroso. Aqui eu só vou esperar dar uma secadinha na água. Vou já mostrar pra vocês como é que tá. Não sei se dá pra ver, a panela tá longe, né? E vou pedir pra vocês aguardarem um segundinho que eu vou pegar o cheiro verde que eu esqueci, tá na geladeira, pra adicionar aqui também. Enquanto isso, vão mandando as dúvidas de vocês, se vocês tiverem. Quero saber quem é que vai fazer essa torta, que é super facinha, rapidinha. E encaminhe essa live para mais pessoas, para o Instagram entender que essa live, que esse conteúdo é realmente relevante, para ajudar outras pessoas a fazerem um preparo bem rapidinho, gostoso, saudável, para ter aí comidinha boa, para não se sabotar ao longo da semana, porque tá cansado, não quer saber de cozinhar, não tá com muito saco, aí acaba pedindo comida fora, e aí a gente geralmente quando tá cansado não faz boas escolhas, porque a nossa capacidade de discernimento diminui. Então, quanto mais descansado a gente estiver, mais a gente vai se comprometer com o nosso objetivo, mais disciplina a gente vai ter. Então a gente já deixa tudo preparado, porque a nossa pessoinha, o nosso ser do futuro, né, ajuda o futuro, que vai estar cansada, que vai ter tido um dia de trabalho muitas vezes estressante, que vai ter tido uma situação não muito legal, tem ali, chegou em casa, vai ter uma comidinha preparada com a Ju, que estava descansada, né, pela Ju que estava descansada, que estava disposta, com muito amor, que você sabe o que tem, né, como é que foi feito, então isso faz muita diferença. Então, compartilha essa live aí, gente, com todo mundo. Deixa aí os coraçõezinhos pro Instagram entender que esse conteúdo é realmente relevante. E espera um segundo que eu já venho, que eu vou pegar meu cheiro verde. Um segundo, já volto. Pronto, voltei. Eu geralmente deixo ele picadinho assim, pra ficar mais fácil pra usar. É o ideal? Não. Nossa, picar, deixar ali, não vai oxidar, não vai perder nutriente. Vai degradando. A partir do momento que a gente tira do pé, que a gente colhe, ele já não vai estar tão vivo, né? O ideal é colher e já ir direto pro prato e comer. Mas é aquela coisa de a gente fazer o que a gente pode com as condições que a gente tem. Pra quem entrou depois e não sabe, a gente tá fazendo um recheio com legumes. Eu tô usando a ervilha congelada, aquela ervilha fresca, azeitona, tomate, milho, cenoura, abobrinha ralada. E eu tô refogando isso com alho, cebola, alho poró e temperinhos, que eu usei o feno grego, que é esse grãozinho aqui. Páprica não, tô usando páprica nada. Eu tô usando pimenta calabresa,
e cominho e louro em pó. É isso. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me lembrem aí. Bom dia, Natan. Bom dia, Zê, pra quem tá entrando. Um beijo, família linda. Bora que bora, né? Vamos que vamos. Vou colocar aqui um pouco de sal. Já vou mostrar como é que tá esse recheio aqui. Cadê? E por último que eu vou adicionar a salsinha cebolinha. Porque se eu adiciono já agora, ela não vai desmanchar, vai acabar perdendo todo o glamour, né? Elas são bem sensíveis. Então geralmente essas ervinhas mais fresquinhas a gente coloca por último. Vou mostrar aqui pra vocês enquanto vai secando a água. E aí a gente já vai fazer a nossa massa. Pô, aguenta aí. Eu sempre fico com o furico na mão de tirar vocês daqui do suporte. E porque daí às vezes dá uma oscilada, né? Deixa eu mostrar então. Ó, tá? Esse arco-íris de sabor. Esse aqui, tá vendo que ainda tem bastante água, ó? Se a gente deixar, vai umedecer muito. Eu vou deixar ele ir secando aqui, vou colocar um pouquinho mais de sal. Enquanto isso, a gente já vai preparando a massa. Que eu quero, ó, tá vendo? Tem bastante água dos legumes aqui. Que eu quero ele mais sequinho pra colocar no recheio. Certo, meu povo? Então, vamos fazer a massa. Que não vai nem no liquidificador, não precisa nem sujar o liquidificador. Pera aí que eu preciso encaixar o trem aqui direito. Pronto. Tá balangando aqui. Mais ou menos, né, gente? Ele dá umas travadas, né? Aguenta aí. Acho que agora foi. Enquanto vai secando a minha água aqui, preciso ligar meu forno pra ir aquecendo o trem aqui, pra gente já colocar a torta. Mas não sei como eu vou fazer isso. Porque quem chegou depois perdeu, que eu falei que o meu botão que acende, faz aquele barulhinho pra acender o foguinho, não tá funcionando. Deixa eu ver se ele funciona agora. Não funciona. Cadê o marido? Ô, amor, vem aqui pra você ligar o forno. Como é que eu vou colocar essa torta pra assar? Porque o botão não tá funcionando. Ele tava aqui agorinha, o marido. Aí ele saiu, o trem parou de funcionar. Ele apertou, mas tá funcionando o botão. Não tá, inferno. E aí ele saiu e o botão parou de funcionar. Ai, que beleza. Senão a gente já tinha que ter ligado, né? Bom, deixa secando o trem ali. Depois eu vejo como é que eu vou fazer com esse forno pra gente poder ligar. Eu vou ter que pegar, de repente, um papel, colocar fogo ali. Não sei, gente, como é que eu vou fazer. Mas essa torta vai sair. Tem que sair o trem, né? Vamos pra massa. Eu coloquei então na receita para vocês usarem a farinha de grão de bico, que é uma farinha que dá uma liga bem legal e ela tem bastante proteína, bastante nutrientes, tem ferro, tem vários minerais, então é uma maravilha. Para quem tem alguma sensibilidade ao glúten, sente desconforto, tem doença celíaca, é ótima porque é bem inclusiva. E aí todo mundo pode comer sem problema nenhum. Eu tenho 2 xícaras que eu coloquei aqui já para dar uma agilizada. Então 2 xícaras de farinha de grão de bico. E coloquei 2 quartos de xícara. Eu uso esses medidores assim, ó. Então aqui é 1 quarto, eu coloquei 2 de polvilho doce. Pode ser também, se você tiver em casa e gosta de consumir, a tapioca. A tapioca que vocês tiverem, que nada mais é do que a goma da mandioca, né? O polvilho doce passa por um processamento, ele fica mais fininho, então a textura vai mudar um pouco, mas vai agregar do mesmo jeito. Aqui eu gosto de colocar o polvilho para ele dar uma juntada melhor nessa massa, não ficar esfarelando, justamente por causa dessa goma que a mandioca tem aqui pra gente misturar tudo. Vou colocar sal, aqui só tem isso, gente. 2 xícaras de farinha de grão de bico e 2 quartos de xícara de polvilho doce. Vou colocar sal,
mais ou menos uma colher de chá, eu acho que é suficiente. Vou temperar essa massa com coentro em pó. Não gosto de coentro em pó, já usei, sei lá, gosto mais de páprica. Usa páprica defumada que fica bom, o que vocês quiserem. A gente não precisa temperar muito essa massa, porque a gente tem bastante tempero nos legumes também. Então eu vou colocar só, como eu gosto bastante de coentro, eu vou colocar uma colher de sobremesa cheia aqui. Pra deixar essa massa mais bonita, mais nutritiva, mas assim, pra dar uma corzinha melhor, eu vou colocar cúrcuma, que é o açafrão da terra, junto. Então eu vou colocar meia colherzinha aqui de chá, mais ou menos, uma colher de chá, mais ou menos. E aí a gente mistura tudo seco, porque fica mais fácil depois do que se a gente colocar aqui os... como é que chama? Os molhados, né? Pra gente incorporar tudo bonitinho, assim, por igual, né? Tô usando um fouetzão aqui, mas pode ser com que vocês tiverem uma colher, não precisa ser fouet, nada. Mas tô usando aqui que ele dá uma misturada boa. E aí aqui a gente vai adicionar os molhados, né? Os ingredientes molhadinhos aqui. Nossa, a torta tá o recheio tá quase pronto. Já tá secando a água aqui. Depois tem que provar. Aí aqui eu vou colocar 2 xícaras de água, mais ou menos. Depende muito do tipo de farinha, né, que foi feito, que vocês comprarem. Então, dependendo do lugar onde vocês comprarem, tem uma granulometria, né, uma textura, às vezes um pouco mais grossa, às vezes um pouco mais fininha, depende do polvilho. Então, isso tudo depende muito. Por isso, a gente vai adicionando aos poucos para ver a consistência. Então, são mais ou menos 2 xícaras de água filtrada. Eu vou colocar um pouquinho, misturar e ver aqui. E agora, eu não sei se eu mexo com o fouet. Vai com o fouetzinho mesmo. Vai mexendo, sentindo. Fala aí que moleza que é essa massa. Só misturar as farinhas e tá pronto. Não precisa levar pro liquidificador. Não precisa ficar sovando na mão. Vou colocar um pouco mais de água, porque eu quero uma consistência não dura, né? Vou mostrar pra vocês já como é que é pra ficar. Vai misturando. Eu vou colocar só mais um pouco de água e aí a gente vai adicionar o azeite. Pode ser, eu coloquei até na lista de ingredientes pra vocês, um óleo vegetal. Então, se você usa, de repente, óleo de gergelim, se você tem óleo de abacate, o óleo de girassol, o que vocês tiverem aí, pode ser, não precisa ser necessariamente o azeite. Eu uso o azeite, então vou colocar o azeite. A gente vai colocar 2 quartos de azeite. Dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa aí. Um pouquinho mais, 4, 5 colheres de sopa. Então, vou colocar aqui 2 quartos para misturar e ver depois se a gente precisa de mais água. Eu acho que não. Então, dá uma mexidinha boa para incorporar bem. Mexe, 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 mexe bem para as farinhas, as proteínas, né, as texturas aqui se misturarem, né, unificar, ficar tudo homogêneo aqui. Então mexe bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês a textura, ó. É para ela ficar
mais ou menos na textura de um bolo, né? Ela fica um pouquinho mais líquida. Aí aqui a gente vai usar para deixar a massa mais fofinha, mais leve, porque o grão de bico é mais, como é que chama? É um grão mais pesado, né? Então para não ficar embatumado, uma massa, não fica, gente, o grão de bico não fica, mas para ele ficar um pouco mais leve, mais aerado, eu vou adicionar vinagre. Oi, oi, bom dia, Laisa. Acho que é isso, né, Laisa? Bom dia pra quem tá chegando aí. Bora fazer a torta boa. Tô aqui. Ó, aqui o recheio já tá quase pronto, já tá quase tudo sequinho. Então eu vou adicionar o vinagre de maçã, mas vocês podem colocar o vinagre que vocês tiverem aí, ou até limão. Dá pra pôr o limão também, pra dar uma leveza. Vai aqui 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. E por último, a gente vai adicionar o fermento. Antes de colocar o fermento, a gente vai dar uma provada no nosso recheio, porque colocou o fermento, a gente já precisa levar a torta pro forno. Como é que eu vou fazer isso? Gente, ajuda aí, dá uma mentalizada pra nós ver se o trem funciona. Pra acender meu forno. Ai, não funciona. O que eu vou fazer pra acender esse trem aqui? Coloquei o vinagre de maçã, misturei tudo aqui bonitinho e eu vou colocar o fermento. E vou deixar a massa montada e seja o que Deus quiser, depois eu mostro pra vocês o que vai dar. Deixa eu falar sobre o fermento. A maioria dos fermentos que a gente tem, acho que, sei lá, 99% dos fermentos que a gente tem são feitos com base no amido de milho. Tem uma questão do milho aí, que é geralmente usado o milho transgênico. Então, se vocês olharem na embalagem do fermento, tem assim um triângulozinho no cantinho amarelo com um Tzinho que indica que ele tem ingrediente transgênico. Não sei se vocês sabem, mas o ingrediente transgênico é simplesmente um grão que foi modificado para que ele fique mais resistente aos defensivos agrícolas, os agrotóxicos, os venenos aí. Porque eles precisam produzir independentemente do clima, do solo, né? E aí precisa de repente usar. Precisar muito não precisa, né? Mas enfim, usa-se aquela quantidade grande de agrotóxicos ali para manter, né, aquela produção, para não vir um bicho tenebroso e comer tudo. E aí se você joga agrotóxico, veneno, né, num grão sem ser modificado, vai morrer, vai matar os bichos, vai matar as plantas, vai morrer tudo. Então precisa modificar para o trem ficar resistente, que significa que ele também tem, consequentemente, uma grande quantidade de agrotóxico. Claro que a porção que a gente vai usar para nossa torta ali no fermento não é uma quantidade, né, absurda, mas o quanto a gente conseguir reduzir a quantidade de veneno que a gente consome, melhor, né? Então, o que eu faço para usar o fermento, né? Quando preciso de fazer bolo. Gente, aqui já secou, eu vou desligar o trem aqui. Depois a gente vê como é que liga o forno. O que eu faço? Eu faço um fermentinho, uma misturinha caseira. E aí eu uso nessa mistura proporções iguais de bicarbonato de sódio, fécula de batata e cremor tártaro, ou cremor de tártaro, que é um pozinho que é muito usado na culinária, para fazer bolo, essas coisas. Ele é usado para dar uma liga legal. E é uma resina, na verdade, um processo de fermentação do vinho. E aquilo faz com que ele tenha essa fermentação, com que tenha as bolinhas e faça a massa crescer. Então eu faço o meu fermentinho em casa, e aí você pode misturar esses três ingredientes em proporções iguais. De repente, uma colher de sopa de cada, mistura
bem, chacoalha, e aí você pode usar na mesma quantidade que tiver pedindo de fermento na receita. Aqui vai uma colher de sopa de fermento. Então, vocês podem usar na mesma quantidade para fazer bolo, para fazer pão, para fazer torta, o que vocês quiserem. Existe também no mercado, pronto pra gente comprar, fermento orgânico, que aí ele não usa, semente transgênica nem nada, mas não é todo mundo que encontra. Ele não é caro não, ele custa acho que R$10 um pacotinho, mas dura bastante. Não é difícil de encontrar, sabe? Então esse daqui, o Cremor Tartar, você vai nessas lojas que vende coisa pra bolo, de confeitaria, você acha. E ele é baratinho, custa R$1, R$2, assim, um potinho. E dá pra fazer em casa. O bicarbonato também é bem baratinho. Enfim, ferro de batata também é ridículo de caro. De barato. Então essas coisas são bem baratinhas e dura bastante. Vou colocar o fermento. Pera, antes vou experimentar aqui. Gente, já agora que eu vi que tá quase dando um horário aqui, meu pai. Deixa eu experimentar aqui. Azeitona, né? Dá um gostinho. Vou colocar um pouquinho mais de sal. Vou colocar salsinha e cebolinha. E aí a gente já vai montar a nossa torta. E é isso porque eu preciso descobrir como é que eu vou acender esse forno aqui pra gente poder assar, né? Aí eu mostro pra vocês depois o resultado da torta. Vai ficar no forno aí mais ou menos 40 minutos. Então é bom que já vai sair no horário do almoço. No forno médio aí de vocês, né? Vocês precisam conhecer o forno aí. Mas geralmente fica 35, 40 minutos. Dependendo do forno aí. Então aqui, vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aí eu vou montar pra mostrar. Vocês podem montar de duas formas. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar uma mexidinha melhor. Sabe o que eu tô querendo? Colocar um limãozinho. Vou colocar um limãozinho, peraí. Um limãozinho aqui. E o limão, ele realça bastante o saborzinho dos alimentos. Eu achei que vai combinar. Então, se vocês forem fazer esse mesmo recheio, coloquem também um limãozinho no final, espremidinho, porque eu acho que vai ficar mais gostoso. E aí o limão já tem a vitamina C, já ajuda a absorver o ferro, os minerais dos nossos ingredientes aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E montar a nossa torta pra colocar pra assar. Deixa eu ver o trem aqui se ficou bom. Agora sim. Limão, gente, coloca o limão. Limão é vida. Limão é vida. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Então, tá vendo que ela tá bem sequinha, já secou todos as aguinhas. E aí assim, tá bem soltinho também. E é esse o recheio que a gente tem. Vou montar agora. Vou colocar o fermentinho, que eu falei de fermento. Aqui eu tô usando uma colher de sopa para essa quantidade que eu falei pra vocês. A gente mexe assim, dá uma mexidinha rapidinho. E dá super certo essa misturinha caseira de fermento. Gente, ele cresce um montão, fica fofinho. Dá mega certo. Eu uso. E eu também tenho outro orgânico também que eu gosto dele bastante. Vocês vão sentir depois quando vocês forem colocar o fermento, né? Que a massa muda a textura, assim. Ela vai ficar mais aveludada, vai ficar mais fofa.
porque reage com o vinagre que a gente colocou aqui, né? O bicarbonato aqui vai reagir e aí ela vai ficar uma massa mais levinha. Ótimo. Agora a gente vai montar. Eu vou montar numa forma que eu já... Deixa eu virar um pouco vocês pra cá. Que eu já deixei untada. Virei muito. Pronto. Que eu já deixei untada aqui, enfarinhada com farinha de arroz, que eu uso pra untar geralmente. Então vocês podem fazer o seguinte: colocar uma camada da massa, o recheio e a outra camada pra cobrir. Ou misturar esse recheio na massa já. E aí ela vai ficar inteira recheiuda, não vai ficar aquelas camadas na hora de assar. Fica a critério de cada um. Eu vou colocar a camadinha, colocar os legumes aqui, o recheio e cobrir. Mas se vocês quiserem, pode fazer como eu falei. Coloca aqui o recheio, mistura tudo e aí faz uma torta única, né? Olha, ela fica super leve, gente. Ó, uma espuma praticamente. Depois você coloca o... como chama? O fermentinho. Aí aqui eu vou colocar só uma quantidade para cobrir o fundo. E deixar um pouco mais pra gente cobrir os legumes. Vou colocar o recheio e aí a gente cobre e finaliza com orégano e põe pra assar num forno quente, de preferência, que tiver ligado, tá bom? O meu não tá nesse momento e aí depois que a gente encerrar aqui eu vou dar um jeito de ligar esse trem pra poder assar a nossa torta, né? Daí a gente coloca bastante recheio aqui, deixa ela bem recheiuda. Não sei se dá pra vocês verem, acho que dá, né? Essa forma eu acho que deve ter uns 30 centímetros de diâmetro que eu tô usando. Vocês podem fazer meia receita e aí fazer, né, uma quantidade menor. Pode dobrar também a receita e fazer já uma tortona, pega uma travessa bem grande e aí já faz torta pra semana toda, pra todo mundo, pra família inteira, pra almoçar, jantar, pra café da manhã, que ela fica bem gostosa. Gente, coloquem um limãozinho se vocês forem fazer, que vai dar um toque assim, todo especial. Ó, então, vai sobrar, tá vendo? Eu fiz bastante recheio, mas mesmo cobrindo tudo, ó, vai sobrar recheinho aqui. E ótimo que sobra, porque aí a gente pode comer isso com pão, com uma torrada, a gente pode colocar numa panqueca, na crepioca, na tapioca, o que a gente quiser. E agora a gente cobre com a massa. Quero ver, Sônia falou que vai fazer essa semana. Eu quero ver. Quem quiser, por favor, postem, me marquem, que eu amo ver a receita de vocês. E na grande maioria as pessoas fazem e ela fica, nossa, melhor do que a minha, gente. Eu acho fenomenal. Vocês fazem e arrasam muito. Então aqui a gente coloca o restante da massa. Eu vou finalizar com um pouquinho de orégano. E a gente vai levar essa maravilha para assar. Cobrir todos os leguminhos aqui, para não ficar nenhum de fora. Aí ela vai crescer, ficar lindona. Oremos, né? Para dar certo com esse forno. Ai, que bonito! E aí, nossa, umas mexidinhas assim pra assentar o recheio e a massa.
E a gente polvilha orégano, como é que chama? Semente de gergelim. Se vocês quiserem, né, consumirem, quiserem colocar um pouquinho de queijo ralado, aí fica a critério de vocês. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de orégano. Acho que vou colocar uma levedura nutricional também. E é isso, gente. Vai assar por cerca de 40 minutos. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quero ver vocês fazerem aí. Então, eu tô trazendo as opções para facilitar aí nas ideias de vocês, no consumo. Então, espero que vocês gostem bastante. Se vocês não quiserem usar esse recheio, usem o que vocês tiverem aí, qualquer coisa que seja comida de verdade, né? Aquela que você sabe quem é o pai, quem é a mãe, de onde veio, que não tem um monte de nome esquisito, um monte de ingrediente esquisito, que a gente não sabe o que é, que foi feito em laboratório. De preferência aquilo que a mãe natureza deu pra gente. Então, se você tiver aí, faça com o que você tiver, que vai ficar maravilhoso, eu tenho certeza. Gente, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que ficou, que entrou, que participou, que compartilhou. Obrigada por dividir, né, essas experiências da vida comigo. Então, no início eu falei um pouquinho sobre os processos que a gente vem passando. Então, faz parte, sim, são dolorosos, a gente precisa olhar, enfrentar, né, e ver, enxergar e ver o que eles querem nos dizer, para que a gente possa ser mais forte, né, para passar pelos próximos obstáculos que vão vir, né? Porque a vida é isso, né? Não existe uma linha reta, né? Um estado ali confortável, ela tá sempre te tirando do conforto. E aí a gente tem momentos ruins, tem momentos bons, porque todos eles passam. Os ruins passam, os bons passam também. E é assim que a gente vai transitando por essa vida, né? Bom, é isso, muito, muito obrigada. Ótimo domingo para todo mundo. Curtam bastante esse outono, tudo que tá vindo aí, se observem. E qualquer dúvida, eu tô muito à disposição de todo mundo aqui. Podem mandar direct, que eu amo conversar com vocês. E a gente vai se falando, depois eu mostro o resultado da torta assada. Um beijo, gente. Até mais.